Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em 1 Coríntios 15. Nós leremos dos versículos 51 a 57. E eu novamente saúdo a todos que estão presentes nessa live e nos assistindo neste momento para a edificação mediante a palavra de Deus. Desculpe, houve um engano aqui. Nós começaremos no versículo 50. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 58. Desculpe. Pronto, irmãos? Então vamos para a leitura e depois a exposição da palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se vista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e que o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isaías 25:8. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aqui nós estamos citando Oséias 13. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra e pedindo a iluminação do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Dá-nos, Senhor, compreender essa noite a realidade que viveremos na esperança da ressurreição. E nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, porque só assim essa palavra será aplicada eficazmente em nossos corações e poderemos assim crer na tua palavra, obedecer a tua palavra e praticá-la da maneira que agrada ao Senhor. Olha pela sua igreja e nos purifica com essa palavra bendita. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus e também te pedimos que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, então nós estamos aqui diante do capítulo 15 de 1 Coríntios. E o capítulo 15 de 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, né? É uma carta que chama a igreja de Corinto a uma reflexão. Né? É uma carta que mostra que a igreja de Corinto estava confiando em qualidades humanas, em dons humanos, e estava se esquecendo daquilo que era do Senhor. Né? A igreja de Corinto era uma igreja muito orgulhosa, muito inflada, né? Na certeza de que eram espirituais, de que eram melhores até que os outros cristãos, mas na verdade era uma igreja carnal,
que compactuava com o pecado, que profanava a mesa da ceia e que não cria adequadamente na ressurreição de Cristo. Então Paulo vai escrever essa carta para exortar essa igreja ao arrependimento, certo? Vai chamar essa igreja ao arrependimento, corrigindo os erros que essa igreja estava cometendo. Então, irmãos, o capítulo 15 todo fala sobre ressurreição, né? Então Paulo começa falando da ressurreição de Cristo, né? Mostrando que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, porque havia muitas pessoas que colocavam em dúvida: será que Cristo ressuscitou mesmo? Né? É possível, eu posso ser cristão e não crer na ressurreição? Paulo vai falar que não, né? Não digo, eu vou dizer mais do que Paulo, né? Porque Paulo aqui é o autor inspirado pelo Espírito Santo. Então Paulo está falando pelo Espírito Santo, porque ele está inspirado. Então essa palavra é o Espírito Santo que está falando para a igreja. Ela tem autoridade de palavra inspirada, certo? Então nós temos que entender isso. Paulo está mostrando o seguinte, olha, e o Espírito Santo está mostrando, olha, não dá para você se dizer cristão, se dizer seguidor de Cristo e não crer na ressurreição dos mortos. Por quê? Porque senão será vã a sua fé. São coisas contraditórias, né? O que é uma coisa? Há coisas contrárias, né? Que podem coexistir no mesmo lugar. Isso é lógica clássica, né? Há coisas contrárias que podem existir no mesmo lugar, né? Mas há coisas contraditórias que não podem existir ao mesmo tempo, certo? Então, por exemplo, noite e dia são coisas contraditórias, ou é noite ou é dia, não é? Ou você crê na ressurreição, ou você crê em qualquer outra doutrina. Não dá para juntar as duas coisas no mesmo lugar, certo? Outro aspecto, Paulo vai mostrar os aspectos práticos da ressurreição, não é? Então ele vai mostrar a questão que Jesus é a primícia dos que dormem, não é? Então que Jesus ele foi o primeiro a ressuscitar, dando a nós a possibilidade da ressurreição, não é? Então nós vivenciaremos a ressurreição porque Jesus ressuscitou. A igreja antiga, ela fazia uma imagem linda a respeito disso, né? Como a do parto. Jesus, assim como no parto, a cabeça da criança é a primeira a passar para a luz, né? E logo em seguida vem o corpo, assim também Cristo, como cabeça da igreja, ele passou a morte para a vida eterna. E nós, porque estamos unidos a Cristo, porque somos o seu corpo místico, nós também, juntamente com ele, nós ressuscitaremos. Depois Paulo fala sobre a questão da ressurreição na vida prática. O que é de fato a ressurreição? Né? Então ele vai falar aquilo que nós iniciamos o culto, né? Ou seja, nossa reflexão. Que você semeia aquilo que é corruptível para colher aquilo que é incorruptível. Né? Então a ressurreição é esse momento de incorruptibilidade. Né? E agora nós chegamos, né, àquele momento em que nós estamos na nossa reflexão. E aqueles que estiverem vivos no dia do Senhor? Se a dúvida da igreja dos Tessalonicenses era quanto aos que estavam mortos, né? Então a igreja de Tessalônica, qual era a dúvida deles lá em Tessalonicenses 4:13? O que acontecerá com aqueles que estiverem mortos no dia do Senhor? Eles vão perder o dia da vinda do Senhor? Eles não vão estar presentes para ver o ápice do cristianismo, que é a volta de Cristo? E Paulo vai falar, não, muito pelo contrário. Eles vão assistir de camarote, né? Eles vão assistir de camarote, nós chegando juntamente com Cristo dos céus. E agora, os coríntios, eles tinham uma outra dúvida. Olha, o que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos? Nós poderemos continuar vivos assim eternamente? Nós poderemos, com este corpo que nós temos, entrar no novo céu e na nova terra? Nós poderemos carregar aquilo que é nosso, aquilo que é humano,
para as realidades celestiais? Talvez isso pareça muito abstrato para você, mas eu queria, como diria um professor meu, né, da época de filosofia, né, Álvaro Ambil, ele dizia o seguinte: eu vou traduzir isso aqui para uma linguagem mais corintiana, tá? Traduzindo isso aqui para uma linguagem mais corintiana, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo para a gente que às vezes nós queremos viver com Cristo, mas continuar carregando os mesmos desejos do mundo. Nós queremos viver com um pé na igreja e com um pé no mundo. Sabe aquele negócio do crente Raimundo? Né? Não é o Raimundo do Drummond, não, né? Mundo, vasto mundo. Se meu nome fosse Raimundo, isso não seria uma solução, seria apenas um nome, né? Não é o verso do Drummond, né? Mas a questão aqui, irmãos, é outra, né? O que é o crente Raimundo? É aquele que vive com um pé na igreja e um pé no mundo. Então, Paulo vai mostrar para nós que mundo e vida cristã também são contraditórios. Eles não vivem em harmonia, mesmo que nós queiramos. Há muitas pessoas que tentam conciliar o evangelho com o mundo. E o grande problema, e quando eu falo mundo, eu estou falando da estrutura mundana, terrena, da estrutura limitada que nós vivemos. Hoje pela manhã, refletindo o Evangelho de João, ali a aparição de Jesus a Maria Madalena, nós vimos isso. Maria Madalena, ela estava naquele momento da ressurreição presa a uma realidade terrena, esperando coisas que a natureza, que a lógica da causa e do efeito podem nos dar. Então ela estava chorando por Jesus morto enquanto ele estava vivo. Ela estava vendo o jardineiro no Jesus vivo. E ela estava querendo se apegar a Jesus como homem, sendo que ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Então, nós vimos hoje pela manhã como a maneira como eu entendo a Deus, a dimensão da maneira como eu entendo a Deus, o tamanho do meu Deus, influencia na maneira como eu enxergo a minha vida. Quanto maior for o seu Deus, menor são os seus problemas. Eu vou dar um exemplo para você. Israel estava amedrontado, né? Porque um gigante filisteu afrontava o exército do Deus vivo e não havia ninguém que pudesse enfrentá-lo. Nem mesmo Saul, que era o mais alto dos israelitas, tinha coragem de enfrentar aquele filisteu. Até que chega o Davi. O Davi, que era um pastor de ovelhas, era o último filho de Jessé, era aquele que estava destinado a cuidar das ovelhas do pai, a cuidar dos próprios pais, mas ele fora ungido rei de Israel por Samuel. Ninguém, tirando a sua família e o próprio Samuel, ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Parecia que não ia dar em nada, porque afinal de contas Saul continuava governando. Mas quando Davi chega no acampamento de Israel e ele ouve os impropérios daquele gigante, ele vai se irritar, ele vai se afrontar contra aquele gigante e vai dizer o seguinte: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aquele rapaz, sem ter domínio das armas da guerra, sem ter domínio da arte da guerra, sem ser um grande estrategista, porque ele era um pastor de ovelhas, e confiando, porque ele havia matado um leão e um urso, ele poderia, pela graça do Senhor, enfrentar aquele gigante. O que nós vemos em Davi? Davi, ele é uma pessoa pequena, ele é um jovem, desacreditado por todos, mas o Deus dele é grande. O Deus dele é imenso. E por causa do Deus de Davi, que é imenso, aquele gigante ficou pequeno demais. Se o seu Deus for um anão, qualquer problema vai lhe desestabilizar. Pode ser o Covid-19, H1N1,
a gripe espanhola, a febre amarela, a peste negra, qualquer problema lhe desestabilizará. Porque o seu Deus é pequeno. Mas eu regulo a dimensão do meu Deus? Não. Deus, ele é todo poderoso. E ele habita nos céus. A questão é o quanto você conhece desse Deus. A dimensão do seu Deus está relacionada ao quanto você conhece dele e ao quanto você crê nele. Eu vou dar um exemplo para você. Como o seu rádio. Você pode ouvi-lo bem baixinho ou você pode ouvi-lo no volume máximo. Certo? E isso depende da sua livre agência. E isso depende de você ler a Bíblia, de você ter intimidade com Deus. Eu digo, quanto mais intimidade você tiver com Deus, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você tiver comunhão com os irmãos, mesmo que seja pelas mídias sociais, eu digo que a maneira como você enxerga o Senhor será alterada. E os seus problemas automaticamente serão diminuídos. Não porque eles são ínfimos, mas porque o seu Deus é maior do que todas as coisas. Ele enche todas as coisas. Ele é o Criador do céu e da terra. A nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Lembra do salmista? Salmo 121. Eu olho para os montes. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, então, Paulo aqui, ele mostra 3 coisas importantes para nós. Porque às vezes, quando nós falamos da ressurreição, às vezes isso parece algo muito abstrato, algo que nós não conseguimos saber muito bem o que é. A gente não consegue entender onde isso cabe na minha vida. Parece que ressurreição só serve para gente morta. Não é? Ou gente que lá no futuro. Parece que ressurreição não tem nada a ver com a minha vida hoje. E eu queria mostrar para você o seguinte, que ressurreição tem tudo a ver com a sua vida hoje. Paulo constrói um argumento. Em que ele vai englobar todos os cristãos em realidades que todos nós passaremos. Primeiro, todos serão transformados. Todos se revestirão de um corpo incorruptível. E todos, por causa disso, devem permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Então, eu vou começar pelo primeiro tema, e quando chegar na conclusão, você vai entender o que Paulo quer dizer. Então vamos lá. Primeira coisa que Paulo vai mostrar é que todos os cristãos vivem na esperança de serem transformados. Então, essa é uma realidade futura, mas com implicações no presente. Vamos ver isso aqui no texto? Vamos lá. Versículo 50. Isto afirmo, irmãos. Paulo terminou aqui do versículo 35 ao versículo 49, falando exatamente do que é a ressurreição do corpo, E o ápice dessa construção de Paulo está no versículo 42 que nós começamos a falar hoje, Pois assim também a ressurreição dos mortos. Então ele vai definir aqui o que é a ressurreição dos mortos. É como semear. Ele usa uma metáfora, o ato de semear. Semeia-se o corpo na corrupção. Então a pessoa morre, E se coloca aquela pessoa na terra e aquele corpo será corrompido. Certo? Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Ressuscita-se em glória. Então aqui ele mostra 2 realidades. Corrupção e desonra, e
glória, né? Glória e ressurreição, certo? Então aqui, ó, semeia-se na corrupção, então corrupção e incorrupção, certo? Desonra e glória. São os dois paralelos que Paulo mostra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma época aqui em casa que as minhas filhas eram aficionadas por plantar feijão no algodão. Eu fiz isso quando era criança. Talvez você fez isso quando era criança, não é verdade? Então você pega o feijão ali, ele tá bonitinho. Você até o comeria, né? Mas você joga ali no algodão úmido. Depois de alguns dias, você não come mais aquele feijão. Porque ele tá podre, tá cheirando até mal, não é? Ele tá descascando. Você não tem mais coragem de comer. Mas depois que passa aquele processo, o que acontece? Começa a sair uma plantinha dentro dele, e essa plantinha, se você tirar do algodão e plantar devidamente, ela vai produzir feijões que você come. Então o que Paulo está dizendo? Que assim como a ressurreição, ela é igual a plantar. Assim como quando você planta, você não come mais aquela semente que está na terra. Você come o que ela produz. Aquilo está corrompido, está estragado. Aquilo está deteriorado. Aquilo está desonrado. Para o judeu, tocar num corpo morto era trazer impureza para si. Por exemplo, o sacerdote não poderia tocar em um cadáver, nem aquele que fazia o voto de Nazireu. Lembra de Sansão, né? Voto de Nazireu? Por quê? Ele não poderia se corromper. Tocar num cadáver era se corromper, era ficar contaminado pelaquela morte, certo? Então, Paulo acabou falando sobre isso, não é? Que a ressurreição é como você plantar. Você planta na incorrupção para colher algo incorruptível. Você planta na desonra para colher algo glorioso, né? Agora ele vai falar o seguinte: e isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Essa expressão carne e sangue, ela em Paulo e no Novo Testamento, ela está relacionada ao homem. Lembra lá, Mateus 16, quando Pedro fala quem é Jesus? Ele fala assim: Simão, filho de Jonas, não foi carne ou sangue que te revelaram essas coisas, mas o Espírito de meu Pai. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Que não foi ser humano que revelou a ele aquilo. Lembra de Efésios 6? Que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, que a nossa luta não é contra apenas as questões terrenas, mas é contra a tentação, né, imposta pelo mal, certo? Então carne e sangue é uma referência de Paulo e do Novo Testamento para se referir àquilo que é terreno. Por quê? Na ideia de Paulo, a substância do homem é a carne. E o que dá vida ao homem? O que dá vida a essa carne? Não só Paulo, mas a própria mentalidade judaica. O que dá vida a essa carne? O sangue. Por isso que os judeus não comiam o sangue. E isso era uma lei cerimonial, que foi abolida em Cristo, né? Então hoje você come aquela picanha sangrando e você não peca mais. Por quê? Porque aquela lei cerimonial, ela foi abolida em Cristo, certo? Mas o judeu não consumia o sangue. Por quê? Ele entendia que o sangue era o que evidenciava que o corpo estava vivo. Por quê? Uma vez que ele morria, o sangue não corria mais. Ele endurecia e se incorporava ao cadáver. Enquanto o sangue estava correndo, isso evidenciava que aquela carne era viva, ela era vivificada. Então, quando se tinha um sacrifício, eles derramavam o sangue na base do altar, ou o sangue era derramado no propiciatório, certo?
O sangue sempre pertenceu a Deus. Então, irmãos, aqui ele está dizendo o seguinte, que essa realidade terrena, ela não herdará o reino de Deus. E isso é uma coisa muito importante para nós. Porque às vezes nós lutamos a vida inteira por coisas terrenas. A vida inteira a gente tem lutado por coisas que para Deus não valem nada. A gente tem lutado por títulos, por posições, por cargos, por honrarias humanas, por dinheiro. E para Deus isso tem outro valor. Isso não tem o valor que o mundo tem. Então, se a minha vida eu estiver perseguindo essas coisas, eu tenho que entender que nada disso vai herdar o reino dos céus. As coisas, eu não vou poder entrar no reino dos céus da maneira que eu estou aqui. Certo? E há uma parábola linda de Jesus lá em Mateus 22, que é as bodas, né? Então, ali conta que o rei ele foi fazer o casamento do seu filho, e ele mandou chamar os convidados, mas cada convidado tinha uma desculpa. Então, no final das contas, ele falou assim, olha, vá para os becos, para as esquinas, traga os coxos, os mancos, os cegos, e vamos fazer a festa com eles mesmos, né? E aí começou a festa. Quando o rei chegou no salão da festa, havia um convidado que não estava com a veste nupcial. E aí esse convidado, ele é questionado e depois expulso da festa. E aí você podia falar assim, pastor, mas coitadinho desse convidado. Ele estava ali no beco, ele estava na rua, ele tinha dinheiro para alugar uma roupa, não é? Dependendo do tamanho desse convidado, é um sacrifício alugar roupa, né? Então ele tinha dinheiro para alugar roupa? Não tinha. O rei foi um injusto. Pera lá. Ei, esse texto foi escrito para uma cultura que não é a sua. Você tem que entender a história e a gramática desse texto para você entender o que Jesus estava dizendo. Na época de Jesus, os casamentos judaicos, quem tinha a obrigação de dar a roupa do convidado era o noivo. Então o noivo, ele dava a roupa nupcial. Então uma das condições de você entrar no casamento era você vestir a veste do noivo. Então quem não quisesse vestir a roupa que o noivo tinha a oferecer, não podia entrar no casamento. Então o que aquele convidado estava fazendo? Ele estava querendo entrar na festa de casamento, mas com as suas próprias roupas. Exatamente o que Paulo está dizendo que não vai acontecer. Você não entrará no céu sem ser transformado por Cristo. Essa é uma realidade presente nesse texto. Sem que Cristo lhe transforme, você não pode entrar no céu. Assim como é impossível participar da festa de casamento judaica, lá da época de Jesus, sem vestir a roupa que o noivo deu, é impossível que você entre no céu sem ser revestido de imortalidade por Cristo. Então, irmãos, Paulo vai dizer aqui, aí ele vai para o versículo 51, veja, eis que vos digo um mistério. O que é mistério para Paulo? Na Bíblia, a palavra mistério na Bíblia, ela é diferente do que é mistério para nós. Então, se eu falar para você assim, eu vou lhe contar um mistério. Mistério para a gente é uma coisa oculta, é uma coisa fantástica, né? Que foge à razão, certo? Então eu vou contar um segredo que foge à razão. Aqui não. Mistério é uma verdade que só pode ser compreendida para um grupo que foi preparado para ela. Vou dar um exemplo para você. Para algumas pessoas, a fórmula de Bhaskara é um mistério até hoje. Para mim, ela continua sendo. Para mim, ela continua sendo. Até hoje eu não sei onde usar essa coisa, né? Mas há pessoas que foram introduzidas na matemática, que utilizam a matemática nas mais diferentes áreas do conhecimento, e eles têm acesso, eles sabem como utilizar esse negócio.
Então isso é um mistério para mim. Mas se eu participasse desse grupo e tivesse os mesmos conhecimentos que eles têm, eu também saberia usar fórmula de Bhaskara, não é? Então mistério na Bíblia é isso. Não é uma coisa sobrenatural, de outro mundo, fora da razão. É algo que só pode ser entendido com um conhecimento prévio. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, digo-vos um mistério. E qual é esse mistério? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que Paulo está dizendo? Quando ele fala dormir aqui, ele não está falando da doutrina do sono da morte. Tá? Algumas pessoas conservam a doutrina do sono da morte. O que é a doutrina do sono da morte? Que a pessoa morre, né? Ela entra num estado de sono, né? Ela toma ali um propofol eterno até a volta de Cristo. Ela fica dormindo no túmulo até ela ouvir a trombeta. Quando ela ouvir a trombeta, ela vai acordar e sair do túmulo. Certo? Qual é o problema dessa doutrina? Quando você vai para Apocalipse e você vê lá as almas clamando por justiça, você vê que elas têm consciência. Quando você vê o ladrão da cruz falando para mim, Senhor, falando para nós através da Bíblia, né? Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Jesus não vai dizer para ele assim: olha, primeiro você vai dormir, depois, quando você acordar lá na frente, aí você vai entrar no meu reino. Então, essa doutrina ela não bate com a Bíblia, certo? Ela não se coaduna com as Escrituras. O que nós entendemos? Quando você morre, você vai para um estado intermediário, que é o céu. E vai aguardar ali no céu, né, aqueles que estão em Cristo, obviamente. Aqueles que não estão em Cristo vão para o inferno. Né? Você vai aguardar o juízo. O juízo. E no dia do juízo, o Senhor virá para condenar quem não está nele e absolver e conduzir para o novo céu e a nova terra aqueles que estiverem nele. Então, o paraíso prometido a nós, ele é essa terra que nós vivemos restaurada. Então nós viveremos novamente no mesmo patamar do Éden, uma terra restaurada. Uma terra sem os problemas que o pecado trouxe a ela. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que a natureza geme e chora esperando ser restaurada. Né? Então a natureza também será restaurada. Por quê? Porque se não for assim, o diabo no final das contas ganhou. Ele tentou nossos primeiros pais, eles caíram em pecado, não só eles, mas tudo que estava ao redor deles, inclusive a natureza, foram deterioradas pelo pecado e deu perda total. E agora Deus perdeu. Não. A questão é, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Certo? Então essa é a realidade escatológica, né, que nós viveremos. Certo? Ok para todo mundo? Então, irmãos, veja só. Ele está dizendo o seguinte: dormir aqui, o verbo koimal, dormir, é um eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é uma figura de linguagem. Não é? Lembra das figuras de linguagem? Metonímia, comparação, metáfora, que você estudou lá na escola e que você achou que não servia para nada também? Pois é, serve. Aqui. Isso é um exemplo de eufemismo. Eufemismo é quando você abranda uma notícia. Não é? Então, por exemplo, ao invés de falar morrer, se falou dormir. Se abrandou a notícia. Certo? Então Paulo vai dizer o seguinte: ó, nem todos nós dormiremos. Ou seja, nem todos nós morreremos. Nem todos nós passaremos pela morte. Não é? E aí olha o que ele vai dizer: mas todos seremos transformados. Né? E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa magnífica. A mesma coisa que Paulo faz ali em 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante. Paulo vai falar o seguinte: nós que estivermos vivos no dia da volta do Senhor. Paulo era alguém que vivia nessa expectativa.
da volta de Cristo. Então isso é uma coisa muito importante, muito importante. Nós precisamos ter essa mesma esperança de Paulo. Olha, nem todos nós dormiremos. Nós estaremos vivos para o dia da vinda do Senhor. Nós temos que viver na perspectiva de que Cristo está às portas, de que Cristo está voltando. Essa realidade tem se tornado cada vez mais distante da igreja. Então, quando você ouve as músicas evangélicas, você não ouve tanto se cantar sobre a volta de Cristo como se cantava antigamente, né? Então você tinha lá, não é, hinos, coros, cânticos que falavam sobre a volta de Cristo, não é? O esperar a volta de Cristo, não é? Então as pessoas não estão mais cantando isso. Por quê? Porque as pessoas estão se esquecendo. Elas estão muito convencidas com as coisas dessa vida e estão se esquecendo que nós estamos vivendo na esperança da volta do Senhor. O grande problema de algumas igrejas hoje é que elas estão empregando uma mensagem tão coach, né, que é muito bom ser cristão aqui. E que nem precisa de céu, nem precisa de paraíso, nem precisa de volta de Cristo. Tá muito bom desse jeito mesmo. Ei, isso é querer entrar no céu com o nosso corpo. Isso é querer entrar no céu sem usar as vestes do noivo. Não dá. As igrejas estão se esquecendo de falar que nós temos que esperar em Cristo. Não é? Esse é um problema seríssimo. Seríssimo. Aí Paulo vai falar o seguinte: olha, nem todo mundo vai morrer. Por quê? Porque no dia em que Jesus voltar, haverá pessoas vivas. Haverá pessoas, a Bíblia vai dizer que todo olho verá, né? Os anjos vão dizer ali, em Atos capítulo 1, aos discípulos de Jesus, né? Exatamente isso, né? Ali, Atos capítulo 1, versículo 9, se não me engano, esse texto me ocorreu agora, o seguinte, veja, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles quem? Os discípulos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Então a volta de Cristo será visível, será pública. As pessoas verão Jesus voltando dos céus. E essa será uma visão magnífica para aqueles que creem no Senhor Jesus. Magnífica. Por quê? Porque nós veremos o nosso Rei retornando. O dono de nossas vidas retornando. Aquele a quem nós dedicamos nossa vida retornando. Mas será uma visão terrível para aqueles que tripudiaram Jesus, que fizeram caso de sua palavra. Essas pessoas verão nesse dia que estavam errados e que eles estão imersos em seus erros e eles não poderão resistir à ira do Cordeiro que está sentado sobre o trono. Essa é a realidade que nós vivemos. Então veja, nem todos vão dormir, nem todos vão morrer. Há pessoas que estarão vivas, mas todos, tanto os mortos quanto os vivos, serão transformados. Passarão por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 42. Serão, assim como a semente, semeados na incorrupção para colher algo incorruptível. Serão semeados em desonra para ressuscitar na glória. Então todos nós seremos restaurados, transformados. A palavra aqui, a palavra usada nesse texto é a palavra alegessoma, né?
alaço. Alaço significa transformar, mudar as coisas. Então, o que será mudar? O que será esse corpo? Né? Esse corpo que nos será dado nesse momento é um corpo incorruptível. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui, né, nesse texto, é que não dá para ir para o céu sem ser transformado por Cristo. Certo? Todos nós seremos transformados. Por quê? Porque não dá para ir para o céu sem ser transformado por Cristo. Segunda realidade, a incorruptibilidade. Certo? A palavra fitartos no grego, que é corrupção, ela significa o quê? Apodrecimento, decomposição. Né? É aquilo que acontece com a semente, ela vai ser apodrecida, ela vai ser deteriorada. Para quê? Para que ela possa surgir nova. Eu vou dar um exemplo para você. Você já viu uma exumação? Eu já vi algumas exumações de longe, né? Mas uma coisa que você vê ao exumar alguém, né, que está há muito tempo enterrado, é que nada restou, né? As vestes viraram mortalha, toda a beleza que a pessoa ostentava foi absorvida pela terra e só lhe sobraram os ossos, o cabelo, né? Coisas que a terra não tragou. Olha só, né? Às vezes a gente luta tanto por coisas dessa vida, por coisas que vão desaparecer. Eu queria dizer uma coisa para você, fazer um questionamento. Se Jesus voltar hoje, quais das suas preocupações vão continuar vigorando? Ou eu vou falar uma outra realidade semelhante a essa. Se você soubesse que você morreria hoje à noite, quais seriam as suas prioridades? Talvez alguns falassem assim, eu dedicaria mais tempo aos meus filhos, eu perdoaria quem eu não perdoei, eu ligaria para pessoas que eu não liguei, eu investiria mais tempo com pessoas que eu não investi e não daria tanto tempo assim a pessoas que eu dei muito tempo. Eu teria corrido menos atrás do vento para viver mais plenamente. Pois é, irmãos. Só uma vida com Cristo, só uma vida que sabe que a qualquer momento ela pode ser ceifada, só uma vida que sabe que está centrada na glória do Senhor, ela pode fazer as escolhas certas. Ela pode ter a agenda certa e a hierarquia certa de valores. É isso que você precisa entender de uma vez por todas. Então, aqui, Paulo vai falar sobre isso, sobre as coisas que se corrompem. Olha só o versículo 52, não é? Ele vai falar aqui uma coisa linda. Ele vai falar que a nossa transformação, ela se dará, no versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos. A palavra momento aqui no grego é a palavra átomos. Na época de Paulo, essa palavra não era tão conhecida como a gente conhece hoje. Hoje a gente conhece mais essa palavra por causa da pesquisa atômica, né? Que não era muito famosa na época de Paulo. Haja vista que Demócrito, que foi o primeiro filósofo a defender essa teoria, ele não era bem visto pelos outros filósofos, nem mesmo por Sócrates, né? Mas o que é um átomo? Tomos é algo que pode ser dividido. Não. Átomos é algo que é indivisível. O que é um átomo? É um momento tão pequeno, que eu não posso dividir. Então essa transformação do nosso corpo, ela se dará num abrir e fechar de olhos. Num átomo. Num instante só. E nós vamos ser transformados ao ouvir a trombeta, né? Tanto Apocalipse, isso aqui não é as trombetas do Apocalipse. Essa trombeta que está sendo citada aqui é a mesma que Paulo cita em 1 Tessalonicenses 4 e a mesma que o próprio Jesus diz ali em Mateus 24. A questão é que ao anúncio do arcanjo, debaixo da autoridade de Deus, né, o Senhor voltará, e ao voltar
nossos corpos serão transformados. E ao sermos transformados, veja, por que nós precisaremos ser transformados? Porque é necessário que este corpo corruptível, né, fitartos, que está se deteriorando, se revista de incorruptibilidade. Veja, a palavra revestir aqui, a palavra botar uma roupa, né? Revestir, ela está no passivo. Ou seja, não sou eu que visto, não é o corpo que veste a incorrupção, porque ele não tem esse poder. Você não tem esse poder. Ele é vestido de incorrupção, de afitartos. Ele é revestido. Ou seja, é o Senhor que vai proporcionar essa transformação. E essa transformação, ela se dá como? Em eliminar as coisas que se deterioram. Ou seja, quando as coisas começaram a se deteriorar, quando começou a morte a vigorar no mundo, no mesmo dia em que os homens pecaram. No mesmo dia em que os homens pecaram. Ali se começou a vigorar a morte no mundo. Certo? Então, nesse dia, as coisas que eram incorruptíveis passaram a ser corrompidas. Aquilo que era glorioso passou a ser desonrado. Por quê? Porque a nossa maneira de enxergar o Senhor no mundo foi alterada. Paulo vai dizer isso, não é? Paulo vai falar novamente dos dois Adãos, aqui no capítulo 15. E vai falar que o Adão, o primeiro Adão, assim como ele fez lá em Romanos 5, o primeiro Adão era terreno, e dele veio a morte. O segundo Adão, ele é celestial, e dele vem a vida. Então o Adão, qual é o caminho do Adão terreno? O caminho de todo homem. O homem nasce espiritualmente morto, e o Adão terreno, a partir do momento que ele comeu do fruto proibido, ele morreu espiritualmente. E ele caminha gradativamente, é claro, depois de 930 anos, para uma morte física. E as pessoas nascem mortas espiritualmente e caminham para uma morte física. Estão pré-ordenadas para o inferno. Agora, aqueles que estão em Cristo, que é o segundo Adão, nós temos o caminho inverso. Ou seja, nós, quando nos convertemos, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos vivificados por Jesus. E agora nós não caminhamos para a morte física, nós caminhamos para a ressurreição. Para termos tudo aquilo que o pecado nos trouxe de corrupção, de morte, de dor, ser restaurado, ser feito incorruptível. É isso que Paulo está nos mostrando. E aí veja, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Veja a dinâmica de Paulo no versículo 53, no versículo 54. Quem mostra isso é o Kistemacher, tá? No versículo 53 você tem uma realidade. Este corpo corruptível precisa ser revestido de incorruptibilidade. 54. Este corpo mortal precisa ser revestido de imortalidade. Então o que é corrupção? É tudo aquilo que leva à morte. E a morte é o salário do pecado é a morte. Então o que acontecerá? Por que eu não posso entrar no céu sem ser transformado? Porque eu preciso, nessa transformação, eliminar da minha vida tudo que é corruptível. Tudo que marca a morte na minha vida. Para quê? Para que eu tenha um corpo incorruptível e por isso imortal. Olha que coisa maravilhosa. E ele vai dizer aqui que quando acontecer isso, e isso é no dia do Senhor Jesus, se cumprirá a palavra do profeta. De qual profeta ele está falando? Do profeta Isaías. Né?
O livro de Isaías ele é dividido em duas partes, né? Uma que vai de Isaías capítulo 1 até o capítulo 39 e depois do capítulo 40 em diante, certo? Essa profecia ela está na primeira parte de Isaías, tá? Então quando você chega lá no capítulo 25, antes do capítulo 25, Isaías faz várias profecias contra inúmeras nações pagãs. Então Isaías faz várias profecias contra as nações pagãs, que eram aquelas que de alguma maneira corrompiam Israel, né? Então Isaías está fazendo isso. Isaías vai falar ali essas profecias contra a Babilônia, contra os filisteus, contra os moabitas, contra os sírios, contra a Etiópia e o Egito, novamente contra a Babilônia. Ele cita a Babilônia primeiro porque ele está falando dos assírios, depois a nova Babilônia, os caldeus. Contra Edom, contra a Arábia, contra a própria Jerusalém, que está se desviando dos caminhos do Senhor, contra Tiro, né? E aí, no capítulo 25, ele começa a falar o seguinte, é como se ele estivesse falando assim, olha, tá tudo errado nesse mundo, esse mundo tá perdido no pecado. Aí o profeta olha no capítulo 25 e olha para a realidade vindoura, para o dia do Senhor. Olha que coisa linda. É a mesma coisa que eu falei de Paulo. Paulo, ele está vivendo esses dias olhando para a realidade de Cristo. E às vezes você não pensa assim, esse mundo está tudo perdido. Esse mundo está acabado no pecado. É cada coisa mais doida que eu vejo, não é? Pois eu digo para você, você precisa olhar para a realidade celestial, para a realidade dos últimos dias. Não é? E é isso que Isaías faz. Como tem uma citação do Antigo Testamento, nós temos que ir lá para o Antigo Testamento, certo? E lá em Isaías, você vê o profeta no capítulo 25, dizendo o seguinte, vamos pegar o texto lá no Antigo Testamento, tá? Isaías 25, versículo 8, né? Aqui, então, o cântico de louvor pela misericórdia divina. No versículo 8, ele vai dizer, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Olha que coisa linda. Então Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está falando o seguinte, olha, no dia da ressurreição, quando todos nós formos transformados, e quando nós formos revestidos por Deus desse corpo incorruptível e imortal, e isso está cumprindo aquilo que Isaías disse. Não é? Porque se você começar aqui o texto, se você ver o texto todo, você vai ver ele falando o seguinte, ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti, louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos, né? Então ele vai louvando a Deus até chegar a este momento, em que ele diz, olha, o mundo está todo errado, as coisas estão perdidas. O ministério de Isaías era chamar o povo ao arrependimento, mas esse povo não ouviria o seu clamor. Ele é um profeta que foi chamado para falar sem que as pessoas o escutem. Então, ele está falando e as pessoas não estão escutando. E agora, ele está dizendo o seguinte, mas eu sei que um dia o Senhor virá tirar toda a corrupção do seu povo. E Paulo está falando, é exatamente isso que vai acontecer quando nossos corpos forem transformados, né? Depois Paulo vai citar o profeta Oséias. O profeta Oséias. Oséias 13. Os irmãos se lembram de Oséias, né? É aquele profeta que foi chamado em uma situação muito interessante. Ele foi chamado a viver na sua vida a própria relação que Deus vivia com o seu povo. Oséias, a esposa de Oséias, Gomer, ela o abandonou. Nós não sabemos, há uma discussão sobre os motivos pelos quais ela o abandonou para viver na prostituição. Não é? Mas o fato é que Oséias, apesar da esposa dele ser uma prostituta, Deus vai restaurar o casamento de Oséias. E vai restaurar a família dele. E Deus vai dizer o seguinte, olha, assim como Gomer
abandonou o seu marido para viver na prostituição, o meu povo me abandona para buscar outros ídolos, outros deuses. Não é? E a Bíblia chama isso de prostituição. E Deus está prometendo que ele vai restaurar essa união do povo com ele. Então Oséias faz esse apelo. O livro de Oséias ele é vivido na vida do profeta. E a partir do capítulo 13, Oséias começa a fazer algumas predições ao povo. E aqui nós temos Oséias 13, 14. Veja só. 13, 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Os meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então veja, aqui, você fala assim, nossa, pastor, Paulo mudou bastante o versículo. Gente, a questão é a seguinte. Quando a Bíblia do hebraico foi traduzida para o grego, pelo 72, é a tradução do 70, algumas palavras foram trocadas por sinônimos. Então, por exemplo, se aqui no hebraico está praga, os 70 traduziram por penalidades. Se aqui no hebraico está destruição, os 70 traduziram por ferroada. Certo? Então, Paulo, ele lê a Bíblia no hebraico, mas ele também utiliza muitas vezes a Bíblia no grego, que era o texto mais conhecido dos seus ouvintes. Muitos desses ouvintes que moravam ali na Ásia Menor conheciam apenas o texto grego, não tinham mais tanto acesso assim ao hebraico e ao aramaico. Não é? Então Paulo está utilizando o texto da Septuaginta, da tradução dos 70. Tá? E aí ele vai fazer uma alteração nessas palavras para evidenciar aquilo que ele está falando. No lugar de penalidade, ele vai falar de vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Então de praga foi para penalidade, e de penalidade foi para vitória. Então qual é a vitória da morte? São as pragas, né? Então, por exemplo, a vitória da morte é o Covid-19, que vai ceifando as pessoas, né? Então, a penalidade da morte é exatamente o deteriorar do nosso corpo, não é? A ferroada da morte, o aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão, ele era um instrumento que era um bastão com uma ponta aguda e você usava para matar o touro, né? Deus vai dizer que ele ia fazer assim com Paulo, né? Ele vai dizer para Ananias, quanto importa recalcitrar nos meus aguilhões, né? Então, o touro, você não consegue matar um touro de uma hora para outra, né? Ele é muito mais forte que você. Então, o que se fazia? Ia se ferroando o touro, ia se aguilhoando. O aguilhão era esse instrumento que você ia colocando no touro. Eu vou dar um exemplo para você. Pense numa tourada, né? Você tem o toureiro ali, né? E o toureiro vai fazendo o quê? Vai colocando aqueles bastões coloridos que estão pendurados no touro, não são adornamento, são aguilhões. Porque o toureiro não é capaz de matar o touro num golpe só. Então, o touro, ele persegue o manto do toureiro, e quando o toureiro engana o touro, ele coloca um ferrão, um aguilhão, né? Que é essa destruição gradativa no touro. Certo? Até o momento que o touro está cansado, perdeu muito sangue, está doendo muito, ele está debilitado, aí o toureiro chega lá com a espada e mata o touro. O que Oséias e Paulo estão mostrando para nós? Que a morte, a vitória dela está em nos aguilhoar. Todos os dias nós somos aguilhoados pela morte, com doenças, com depressões, com frustrações, com angústias, com decepções. E nós vamos pensando que nossa vida não vale a pena. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vai morrer todo mundo com essa pandemia. E agora o que vai acontecer? E aí Paulo está dizendo o seguinte: a morte perdeu. Ó morte, onde está a tua vitória? Por quê? Porque mesmo que a morte te tome a vida, Cristo lhe dá a vida de volta. Olha que coisa magnífica.
É aquilo que Jesus disse para Marta. Marta estava chorando, o irmão morto. Ela fala assim, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, não teria morrido. Ele vai dizer, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Então, ainda que nós sejamos aguilhoados pela morte diariamente, ainda que nós caminhemos para a morte, nós fazemos isso diferente das demais pessoas. Porque as demais pessoas, aquelas que não estão em Cristo, caminham para a morte sem nenhuma esperança. Sem nenhuma esperança. Tem uma... Depois da gripe espanhola em 1918, Carmen Miranda, ela gravou um samba que chama O Mundo Não Acabou. Porque todo mundo achava que o mundo ia acabar, igual agora. Igualzinho agora. Se você assistir algumas emissoras, você vai achar que o mundo tá acabando. E o samba dela, chama O Mundo Não Acabou, ela vai falar assim, ó, me disseram que o mundo ia acabar. E ela falou que ela não foi pro samba, ela perdoou quem devia, ela fez coisas inconvenientes, ela vestiu maiô, olha só, né, na cabeça da Carmen Miranda isso era indecente. Se ela viesse para nossos dias, né? Ela fala que ela fez um monte de coisa inconveniente e chegou no outro dia o mundo não acabou. Então, gente, o mundo não, mesmo que a morte, mesmo que o mundo acabe, a nossa segurança não está nesse mundo. Porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Porque nós seremos transformados pelo Senhor num corpo incorruptível. O Senhor nos dará a vida. E aí Paulo conclui o argumento dele. E vai mostrar para você o porquê você tem que confiar. Aonde a ressurreição dos mortos é evidente na sua vida prática. Olha só, versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, e a força do pecado é a lei. Deixa eu explicar essa relação para você. O pecado gera morte, não é? É aquilo que Deus disse a nossos primeiros pais no paraíso. O dia em que vocês comeram desse fruto, certamente vocês morrerão. E é o que aconteceu com Adão, com Eva e com os seres humanos de lá para cá. Não é? Todos morreram. A Bíblia diz que está destinado ao homem morrer uma única vez, depois virá o juízo. Então, a morte é evidente. O pecado, a lei, ela evidencia o pecado. Qual é a função da lei? A lei, ela não é capaz de salvar. Por quê? Ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus plenamente. Então o que a lei faz? Ela mostra que você é um pecador. Ela mostra, você é pecador, não adianta. Você é um pecador e você vai morrer pelo seu pecado. Então nós vivemos sem esperança, não é? Puxa, o aguilhão do pecado e a morte, e a lei de Deus mostra que eu sou um pecador, então eu vou morrer no meu pecado. É aquela angústia de Lutero, lembra Lutero? Eu sou um pecador, Deus é santo, o dia que a gente se encontrar, ele vai me matar. E aí Paulo termina dizendo o seguinte, não, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então onde está a possibilidade de vencer a morte e o pecado? Em Cristo. Porque Ele cumpriu a lei. E nos méritos de Cristo, nós temos vida eterna. É porque nós somos lavados pelo sangue dele que nós temos livre acesso à vida eterna. E aí ele conclui o argumento. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes em obras. Por quê? Quando eu olho a minha vida apenas pela perspectiva humana, eu estou suscetível a não ser firme. Uma hora está na igreja, uma hora não está. É aquela história. Eu não sei se eu sou eleito, pastor. Ai, pastor, eu não sei se eu sou crente. Então eu vou viver no mundo mesmo. Eu vou fazer as coisas que o mundo manda. Eu vou me prostituir, eu vou adulterar. Eu vou fazer aquilo que o mundo deixa eu fazer. Porque está vendo a realidade apenas da perspectiva humana. Agora, quando você entende que você vai ser transformado e que você vai ser revestido de um corpo imortal, então você não vai viver da mesma maneira. Por quê? Porque eu já vou viver agora a realidade de Cristo. Eu já desfruto das bênçãos de Cristo.
Se você vive da realidade humana, você pode se abalar pelas doenças, pelos fracassos, pelas aflições da vida. Mas se você estiver em Cristo, você vai dizer como Paulo. Paulo estava preso em Roma, e ele vai dizer aos filipenses: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Eu vou fazer como Poliana, né? Eu vou ter um motivo todos os dias para me alegrar, eu vou fazer o jogo do contente. Só que o jogo do contente tem o seu ápice no próprio Cristo. Se eu olhar pela perspectiva humana, a gente vai fazer igual tem um cantor essa semana que disse isso: ninguém é obrigado a ajudar ninguém. E humanamente falando, é isso, né? Ninguém tem obrigação com ninguém. Nós não precisamos fazer boas obras. Mas quando eu olho para a perspectiva divina, quando eu entendo que aquilo que eu tenho, Deus me deu para que eu abençoe as pessoas ao meu redor, então eu vou começar a pensar nas boas obras. Eu vou começar a viver da maneira que glorifique a Deus com as minhas obras. Porque Deus vai preparar as boas obras para que você ande nelas. Deus vai mandar aquela pessoa na sua porta pedindo comida. Deus vai te colocar naquela campanha, né, dos seus amigos do WhatsApp para montar a cesta básica. E essa é uma boa obra que Deus colocou na sua vida para que você ande nela. Então, ele vai terminar dizendo, né, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Ou seja, as pessoas às vezes acham que é em vão eu ser perseverante. O que eu vou ganhar sendo firme em Cristo? O que eu vou ganhar sendo inabalável, resistindo ao pecado? O que eu vou ganhar fazendo boas obras? Paulo disse: se você olhar a sua vida na perspectiva da ressurreição, você vai ganhar um corpo transformado, incorruptível, que vai herdar o reino dos céus. Que Deus lhe dê a sua graça. Amém. Quero orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa cada vida, Senhor. Dá-nos, Senhor, a certeza da realidade celestial. Dá-nos, Senhor, ver a nossa vida não pela ótica humana, não pela perspectiva humana, mas pela perspectiva do reino dos céus. Pela perspectiva daqueles que vão herdar o reino dos céus e não poderão requerer essa herança sem um corpo transformado em incorruptível. Dá-nos, Senhor, essa esperança e nos fortalece aqui. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. E eu concluo. Imagine que você tivesse uma herança. Uma herança, uma fortuna incalculável. Mas para ter essa herança, você tivesse que ter um corpo novo. Como você herdaria essa herança? Não é? Eu quero dizer para você, você herda essa herança estando em Cristo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Procurai-o enquanto está perto. Que a graça e a paz da parte de Deus o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a comunhão do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Sejam fortes. Boa Páscoa. Jesus ressuscitou. Amém.